Bom dia, Pai do Senhor, irmãs. Quero aqui desejar um bom dia a todas e deixar esse versículo para as irmãs aí, que Deus colocou no meu coração, no livro de João, João 6, versículo 32. Eu vou ler alguns pedaços, que esse capítulo é bem grande, mas vou focar mais em uma parte desse versículo, desse capítulo. Então, eu vou estar lendo o 32 para vocês e que o Senhor possa estar conduzindo essa mensagem a uma pessoa que esteja precisando nesse momento entender qual a vontade de Deus para sua vida. Versículo 32 diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pôde dar esta sua carne a comer? Jesus, pois, disse-lhe: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui eu queria deixar meditação que Jesus vem falando que ele é o pão do céu, esse pão que dá a vida, que renova a vida da pessoa. Porque os judeus não entendiam por que ele falava nesse sentido de pão da vida. Porque o que significa quando Jesus falava sobre isso? Sobre que ele é o pão da vida, ele é o sustento. Ele sustenta a nossa vida, ele nutre quando estamos fracos. E quando a gente se alimenta dele, desse pão que é Jesus, que é a palavra de Deus, a nossa vida se renova. Como a gente se alimenta todos os dias, a nossa vida espiritual precisa ser alimentada. Como? Se alimentando da palavra dele cada dia mais. Ele é o pão da vida. Quando ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é aquele que devemos nos alimentar todos os dias. Como? Buscando ele cada dia mais. E as pessoas, os judeus, não entendiam isso e falavam: como que esse homem aí está dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu? Porque os judeus não acreditavam que ele era o Messias, o Filho de Deus vivo. E o mais impactante foi que no meio de tudo isso, alguns discípulos ainda falaram assim: Jesus, essa palavra que o Senhor está dizendo é muito dura. Isso aí que o Senhor está falando é muito duro. E quando das vezes a gente recebe uma palavra mais dura do Senhor e a gente fica questionando a Ele: por que isso, Jesus? Essa palavra é muito dura. E os discípulos é o que andavam com Ele todos os dias, sabia quem era Ele. Mas aí eu vejo que no meio disso tudo, alguns discípulos ainda tinham até aquela dúvida: será que ele é realmente Jesus? Será que ele pode fazer tudo isso mesmo? E às vezes no nosso dia a dia a gente às vezes se pega assim nessa dúvida: será que eu vou conseguir isso mesmo? Será que Deus pode fazer isso por mim mesmo? E a gente não crê com 100% de confiança de que nosso Deus é capaz de tudo, de qualquer coisa.
de todas as coisas. E os discípulos, no meio disso tudo, eles tinham mesmo vendo as maravilhas que Jesus fazia, eles tinham essas dúvidas, mas o mais ousado de tudo foi Pedro, que aí no versículo 66 ele fala assim, Jesus falando: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, começaram a se dispersar. Então Jesus disse aos 12: queres vos também se retirar, né? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A gente não pode ir para outro lugar, nós não devemos ir para outro lugar, a gente não tem para outro lugar para ir se não for andar com a presença de Deus, se não for buscar a presença de Deus. Para onde você vai? Você vai procurar onde? Aonde você vai procurar o seu alívio, resolver os seus problemas? Se não for na presença de Deus. Que nessa manhã você possa entender e compreender, todos nós, que no momento de dúvida, de o que vamos fazer, para onde eu vou, aonde eu vou achar a solução do meu problema. Se só o Senhor tem as palavras, tem as certezas, tem as palavras de vida eterna. Ele é o pão vivo que ele desceu do céu. E ele é aquele que te sustenta nessa manhã. Se você está fraca, se você estiver desmotivada, se alimenta da palavra de Deus, porque ela é a que te nutre nessa manhã. Ela que te dá saúde, e ela te renova, te sustenta. A palavra, ela é o pão vivo, é o Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Esse é o pão vivo que desceu do céu para te abençoar nesse momento que você estiver pensando em parar, pensando em desistir. Senhor, eu não vou conseguir. Se alimenta e anda. Se alimenta e vai, porque grande é a nossa caminhada, grande é a nossa vida, a nossa luta aqui na terra. Então, se a gente não podemos parar, a gente tem que se alimentar e caminhar. Então, se alimenta desse pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus. Tá bom, irmãos? A paz do Senhor. Fica com Deus.